No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de música sertaneja? Você conhece a história da dupla Zezé de Camargo e Luciano? Hoje nós vamos falar sobre um filme que foi um grande sucesso de bilheteria do cinema nacional, que retrata a biografia da dupla, especificamente a partir da ótica do pai deles, que é o personagem, basicamente, título do filme. Você já conhece o filme? Ah não? Então vem comigo! Dois Filhos de Francisco, filme de 2005 dirigido por Breno Silveira, protagonizado por Ângelo Antônio, Márcio Killing e Tiago Mendonça. O filme conta a história dos primórdios da família Camargo na cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás. A família, liderada por seu Francisco Camargo, um agricultor que adora música sertaneja e tem um grande sonho. Junto com sua esposa Helena, ele deseja ter uma família onde ele consiga fazer uma dupla sertaneja e torná-la de grande sucesso, né? Fazendo com que você tenha uma grande notoriedade dentro de sua família, dentro do seu gênero de música favorito. A numerosa família começa então com o jovem Mirosmar, que será vamos chamar, o grande carro-chefe dos planos de seu Francisco. Junto com o seu irmão Emival, Mirosmar começará a ter um grande investimento por parte de seu pai, que tenta incentivá-los a tocar instrumentos, gasta, vamos chamar assim, de reserva valiosa, com um porco e um revólver de família para conseguir comprar um acordeão e um violão e uma vendinha. E poder investir na carreira musical de seus filhos, incentivando que eles, em festas de música sertaneja locais, tenham contato, conversa com músicos já consagrados naquela esfera local, para que eles deem suporte aos seus filhos. Nesse caso, nós temos então os passos iniciais da carreira da dupla Camargo e Camarguinho. Nome inicial desta dupla, na qual seu Francisco investe todo este tempo, apesar dos olhares duvidosos de seu sogro, que inclusive é o dono das terras aonde ele vive com sua família. Ele olha, o Francisco e fica ainda na frente de sua filha mesmo, esmurrando o genro, falando que é um absurdo, que ele é um desajustado, onde já se viu. Ele não prioriza a vida dentro da fazenda, ele não prioriza o tempo que deveria ser dedicado à produção rural para fazer os bens materiais da família, e fica investindo nessa bobagem, nesse sonho em fazer os filhos virarem cantores sertanejos. O início da dupla se dá ainda na rádio local, ainda no interior da cidade de Goiás, aonde seu Francisco ainda vislumbra conseguir colocá-los em algo de dimensão maior dentro da esfera do estado de Goiás. Até que um dia, ao chegar em casa, descobre através de sua esposa que o seu sogro, de novo, dono da propriedade de terras onde eles vivem, exigiu-as de volta. Ele quis que as terras fossem devolvidas a ele, já que eram de sua propriedade, e acaba fazendo com que a família Camargo fique sem casa. A saída é ir então para Goiânia, capital do estado, para tentar outro tipo de trabalho fora desta esfera rural. E a partir dali, o investir em cima da dupla Camargo e Camarguinho torna-se uma prioridade para seu Francisco, que acredita no talento de seus filhos e que isso é possível de ser trabalhado até alcançá-los então a um grande patamar de sucesso e notoriedade entre o público da capital goiana. Caso você não conheça a biografia da dupla Zezé de Camargo e Luciano, está meio curioso por essa, vamos chamar assim, de raiz com a dupla Camargo e Camarguinho, saiba que inclusive esta não é a mesma dupla Zezé de Camargo e Luciano na qual você está acostumado. Não entendeu nada? Não conhece a história? Então eu te convido para assistir o filme e descobrir por que eu disse isso, que vai ser inclusive um dos panos de fundo do ponto da história que será retratado no filme. Antes de começarmos a parte geográfica, onde nós vamos falar sobre a questão da propriedade de terra, eu quero apresentar a vocês o professor Peterson de música,
que inclusive, né, eu tenho muito prazer em convocá-lo aqui, né, convidar aqui para o canal, para ele falar um pouco sobre questão de música sertaneja, explicar um pouco da origem do gênero musical, porque o Peterson, ele foi meu aluno, ele é um ex-aluno meu, que hoje tá com a sua carreira já consagrada aí como professor de música, ele pode contar um pouco do seu histórico aí, né, do seu currículo, e ele vai nos explicar um pouquinho sobre o gênero, que você goste ou não, né, é um dos grandes pilares da música, né, raiz aqui, né, da cultura brasileira. Peterson, conta pra gente aí. Opa! Peguei aqui, Luciano. Agora vou falar da parte musical do filme Dois Filhos de Francisco. Bom, antes disso, eu vou só me apresentar, depois eu vou falar da minha opinião pessoal do filme e vou falar também a minha, vamos dizer assim, a minha contribuição no caráter musical, histórico musical, do filme Dois Filhos de Francisco. Bom, então o professor já falou um pouco sobre mim. Eu sou o Peterson Reinan, sou formado, sou mestre em violão clássico. Então, primeiro eu fiz o bacharel, depois eu fiz o mestrado na terra do violão, na Espanha. Só que, antes disso, antes de ir para a faculdade, eu tinha que estudar muito. E quem que me ajudou bastante nessa parte foi o professor Luciano, que eu fiz o cursinho, e ele foi assim um dos professores mais notáveis que eu tive e me ajudou a conseguir ingressar na faculdade. Então, estou muito feliz aqui com o convite. Muito obrigado, professor Luciano. E vamos lá com tudo. Bom, minha opinião pessoal do filme é que o filme é muito bem construído, é um filme muito emocionante de assistir, e porque tem uma história, e uma história verdadeira ali. Então, assim, independente do estilo que eu gosto, né, eu sou, assim, sou roqueiro, assim, desde a minha juventude, mas assim, eu gosto de todos os estilos também. Então eu não tenho assim preconceito com nenhum estilo e eu gosto de entender um pouco de cada estilo. Então, o filme agora na parte, assim, da minha opinião, histórico-musical, eu acho que ele retrata bem a passagem, como se fosse uma transição entre dois tipos de sertanejo que a gente tinha. Então, antes do Zé de Camargo e Luciano, até no comecinho da carreira deles, mostra um pouco disso, eles estão inseridos no que a gente chama de sertanejo raiz. O que é o sertanejo raiz? É um sertanejo que as composições, no geral, eram feitas por pessoas rurais mesmo, assim, que trabalhavam nas fazendas, que trabalhavam com ali, o suor do rosto para ganhar o pão de cada dia. Né, nessa parte rural. E aí, lá, o violão e a viola eram instrumentos que mais eram, que eram assim, os protagonistas desse estilo sertanejo raiz. Então, por exemplo, eu faço só aqui um solinho, imitando o som de uma viola. Aqui eu fiz, agora pensando numa parte técnica, né, da coisa, o violão ele faz solos com uma nota de cada vez. A viola, por sua vez, são cordas duplas. Então, enquanto o violão tem 6 cordas, por exemplo, a viola tem o dobro, né? Então tem 12, às vezes até um pouco mais. Então, na viola, a gente acaba tocando, pressionando com o dedo, duas cordas de uma só vez. Então, às vezes dá esse som muito próximo da viola. E o violão também a gente faz ritmos com ele e faz a música sertaneja raiz acontecer. Então vou tocar aqui para vocês uma música um pedaço de uma música que estava no filme, para não ficar muito longo também a minha participação, que é no dia que, não, perdão, a Tristeza do Jeca. A Tristeza do Jeca é uma música ainda dessa primeira fase do sertanejo, né, que é o sertanejo raiz. Então ele começa uma coisa assim, ó.
basicamente, o começo do sertanejo, o raiz, era feito com os instrumentos de viola, de violão e a presença de 2 cantores, um fazendo a primeira voz, que é a voz que faz as partes mais agudas, e a segunda voz, que faz uma harmonia entre uma voz e outra, que a gente pode até dizer que seria quase como uma tentativa de imitar o som da viola, com aquelas cordas duplas que causam essa harmonia. Enquanto o cantor faria a voz principal, o outro faz a voz que harmoniza. Então as duas dá o som do sertanejo raiz. Então por que eu falei que esse filme retrata essa transição? Porque no começo da carreira deles, eles basicamente faziam músicas do sertanejo raiz. Porém, conforme a carreira foi evoluindo, eles foram entrando no que a gente chama de um semi-sertanejo universitário. Assim. Ainda não é um sertanejo universitário, mas é um sertanejo. Ainda não é exatamente o raiz, mas é um sertanejo numa transição, que ainda não se sabia como ia se chamar. Tanto é que eles pegaram influências do country americano. Então a música, por exemplo, É o Amor, né, que foi o grande sucesso deles, não é uma música que a gente olha com um olhar assim do sertanejo raiz. Eles não mostram na letra, por exemplo, histórias do sertão, né? Eles começam a falar mais dos sentimentos que eles tinham por num relacionamento, por uma mulher, por exemplo. Então, É o Amor, eles já têm uma banda por trás deles, já tem vários tipos de instrumentos que saem um pouco do sertanejo raiz e começa a entrar mais com uma certa referência do country americano. Então, eles fizeram essa música entre várias outras, mas eu queria tocar uma que retrata essa saída, né, que o famoso êxodo rural, né, que as pessoas lá do sertão saíam para conseguir alguma assim, oportunidade aqui, assim, eu falo aqui no centro, na cidade grande, né? E não só para trabalhar vai ter um trabalho assim regular, mas também tentar algo na carreira musical. E foi isso que eles fizeram. Então eu vou tocar aqui, No Dia que Saí de Casa. Como eu sou um violonista clássico, vocês viram que eu não canto, mas eu faço o violão cantar por mim. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Luciano. Tchau, tchau. Agora eu deixo com você. Obrigado, Peterson. Obrigado pelas palavras. Vou seguir daqui, então. Obrigado por seu carinho, né, por mim, pelo projeto do canal. E, no final, vou falar um pouco mais sobre ele. Aqui embaixo estão os contatos do Peterson, caso você tenha interesse, né, de ter uma ideia, trocar ideia com ele, ter aula com ele. Os contatos estão todos aqui embaixo na descrição. Alguém ainda quer falar sobre geografia aí, depois de ouvir ele tocar? Bom, vamos tocar aqui.
aqui. A gente vai seguir então falando sobre o assunto geográfico básico que a gente vai usar como espelho, como referência com relação ao filme. Porque a família do seu Francisco acabou ficando sem terras na cidade de Pirenópolis, a partir do momento que ele não tinha, né, a família não tinha sua própria propriedade e acabou indo para Goiânia. Isso porque o seu Francisco é apenas um dos muitos produtores rurais que passam por vários problemas sobre o nosso assunto, que é o acesso à propriedade rural. O acesso à propriedade rural, falando de Brasil, nós temos que ter uma data base para entender como aconteceu essa mudança. Entendendo que em 1850 nós tivemos o decreto da chamada Lei de Terras. Para entender a Lei de Terras, a gente tem que pensar como era antes. Porque até então, no período do Brasil colônia, o acesso a uma propriedade rural era dado a partir do intermédio do governo português, que concedia, essa é uma palavra importante aqui, ele concedia terras a uma pessoa que quisesse trabalhar como agricultor, como pecuarista, fazendo algum tipo de produção que desse retorno para a coroa portuguesa aqui no Brasil. Isso porque, entendendo que você não comprava a terra. O jogo basicamente é, eu, Portugal, te concedo terra na troca de que você, produtor, vai torná-la produtiva e me dar retorno em forma de impostos, de tributos. A coisa vai mudar a partir da Lei de Terras, porque em 1850 a terra se torna uma mercadoria que é preciso ser comprada mediante pagamento feito ao governo. Como é hoje ainda, né? Quer dizer, o acesso à terra, ela se dá através de compra. A Lei de Terras mudou a dinâmica, então, como nós temos até hoje, e aí ela vai explicar a estrutura latifundiária que nós temos no Brasil hoje. Dar mais detalhes sobre a questão da Lei de Terras é importante, porém seria mais longo, seria necessário mais tempo. Então nós faremos esse assunto em outro vídeo, e você acompanha aqui o canal para ver esse vídeo posteriormente. Como não é o foco de hoje, nós vamos falar sobre a questão de como se deu toda essa dificuldade do acesso à terra ao pequeno agricultor. Entendendo então que a partir do momento que a terra se dá, né, seu acesso via compra, os grandes proprietários de terra que já tinham anteriormente são aqueles que possuem renda para conseguirem ter acesso a novas. O que a gente quer dizer com isso é que a partir da Lei de Terras a gente tem a expansão do que a gente chama de concentração fundiária ou estrutura latifundiária, ou seja, aonde muitas pessoas têm terras pequenas, de dimensão menor, enquanto as grandes propriedades estão concentradas em poucos donos, em poucos proprietários rurais. Além da compra da terra por si só, nós vamos debater outras formas de acesso à terra. Uma delas é a reforma agrária, uma ação na qual o governo, o Estado intermedia, comprando terras dessas grandes propriedades que não estão sendo utilizadas, dividindo-as em terrenos menores e revendendo a preços populares mais acessíveis à população de baixa renda. Este também é um assunto que demanda muito mais atenção nossa, então também ficará em um espaço reservado para outro vídeo aqui do canal. Além da compra e da reforma agrária, nós podemos destacar outras formas de se ter terra, como o esquema de posseiro. Posseiro é um termo que nós utilizamos para uma pessoa que está na terra, ela está com posse dela, mas ter posse não é ter a sua propriedade, ou seja, não ter a sua legalidade. É o caso, por exemplo, se você já acompanhou o vídeo aqui no canal, do Vidas Secas, onde o personagem Fabiano e sua família vagam pelo sertão nordestino procurando lugares, né, buscando sobrevivência. A partir do momento que você se aloca em uma propriedade que aparentemente está abandonada, esse é o status de posseiro, ou seja, você tem a posse daquela propriedade, mas não tem a sua real propriedade. Se alguém, né, o dono, aparecer reivindicando, você está na minha terra aí você é obrigado a sair. Há também a relação de trabalho conhecida como arrendamento ou o arrendatário, aonde, vamos entender que no meio rural, a pessoa, né, o agricultor, ele não tem, na verdade, um rendimento fixo mensal, como você que me assiste é, por exemplo, um trabalhador de meio urbano.
Porque, no caso, ele não vive de um salário que mensalmente cai em sua conta. Ele depende da venda, da comercialização daquilo que produziu. Só que dependendo do que ele produz, há uma sazonalidade, ou seja, há uma periodicidade entre uma colheita e outra, por causa do tempo de germinação, de maturação daquilo que ele comercializa. Portanto, a sua renda é obtida apenas a partir do momento que ele o vende. Portanto, vamos tentar fazer uma metáfora que o arrendatário é uma relação como se fosse um aluguel. Um aluguel, você está na propriedade de outra pessoa mediante um pagamento mensal, né? Uma troca daquilo. Eu moro numa casa que é alugada e mensalmente, por causa disso, eu preciso ter um débito a quitar com o real proprietário dela. No caso, o arrendatário é uma relação no mesmo molde, só que não é cobrado nenhuma mensalidade dessa pessoa que vive naquela propriedade. Porque, de novo, a realidade rural não é essa, não existe mecanismo nenhum de você conseguir efetivamente cobrar um valor mensalmente, já que a pessoa não tem um rendimento mensal. Então o que se faz é um acordo de arrendamento no sentido de que uma parcela daquilo que a pessoa está produzindo ao final da colheita ficará em forma de pagamento para o seu real proprietário. Então você produz já sabendo que um percentual que foi feito em acordo já com a pessoa será destinada para o pagamento pelo direito de você utilizar aquela propriedade. Há também a relação conhecida como grilagem. O grileiro é um personagem que se originou no Brasil colônia. O nome grilagem, né, ou ação de grilar, é você ter um documento falso, tentar, né, dar aquela passada de perna na fiscalização para dizer que aquela propriedade é sua, na verdade com um documento falso. Esse nome deriva de uma ação curiosa, porque no Brasil colônia havia a ação de você pegar documentos, né, falsificados, fazendo ali a reprodução de uma propriedade do nome de alguém, colocava em uma caixa com alguns grilos mesmo, né, a caixa, uma gaveta, aonde com o passar de algumas semanas esse grilo ia comer o papel, ia deixar ele sujo, fedido, com o aspecto de que o papel ficou envelhecido. E aí, quando vinha um fiscal olhar, falava, dá o documento aí, ele vai mostrar, o papel vai estar todo caindo aos pedaços. Ele fala, bicho, tá bom, beleza, mas vai tirar uma outra via que tá zoado, hein? Então, a ideia de grilagem é essa ação de você ter a propriedade de terra, porém, ela, na verdade, tem uma documentação que é falsificada. Óbvio que a técnica da caixa de grilos hoje não cai mais, né? Hoje já é conhecida toda a história. E em situações onde nós temos um poceiro que está na propriedade há mais de 5 anos, tem mecanismos de comprovar isso, não houve reivindicação do real proprietário, ele pode solicitar a terra por uso capião. Uso capião é uma lei que se pauta na ideia de você dar função social e econômica à terra, à propriedade. Então a terra, a partir do momento que ela está parada e alguém está querendo exercer função dela, e nós temos durante esse período de 5 anos a não existência do seu real proprietário exigindo, né, tipo, ele largou a terra lá, tem lá, mas não é, nem fica ali em cima acompanhando o que está rolando e tal, a pessoa pode solicitar a terra por essa ação chamada uso capião, formalizando, legalizando e deixando de ser poceiro para tornar-se real proprietário dela. E aí, você já conhecia o filme? Eu quero deixar aqui, né, um abraço ao Peterson, agradecer a sua participação, explicar aqui que o Peterson é o autor da trilha sonora de abertura do canal. Inclusive, eu fiz o contato com ele solicitando a trilha e ele me disse, né, me deixou como um presente, né, de agradecimento. Então eu também agradeço a ele, né? Muito obrigado por, né, todo o carinho, né, toda a consideração por mim, e deixo aqui todos os contatos dele caso você tenha interesse em fazer, né, um curso de música, de violão com ele e trocar até uma ideia, porque o Peterson é uma pessoa sensacional. E aí, você gostou do vídeo? Deixe seus comentários aqui embaixo. Já compartilhou com seus amigos? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Clica aqui no se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!